Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. O Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração nessa noite. Palavra essa que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 39, versículo 25, que tem por tema a restauração de Israel. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora eu trarei novamente o cativeiro de Jacó, e terei misericórdia sobre toda a casa de Israel, e serei ciumento por causa do meu santo nome. Aleluia. A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Jeremias desde o tempo do rei Jeoiaquim, rei de Judá. Jeremias passa 3 reinados seguidos pregando arrependimento para aquele povo, para que eles não fossem parar no cativeiro na Babilônia. Jeremias prega de mais ou menos 23 anos pregando há 40 anos, com a mesma mensagem, sem mudar a palavra. E o povo, durante esses 3 reinados, continuou em rebelião. Aleluia. E depois do cativeiro, o povo ainda continuou na rebelião, mesmo quando a maioria foi para o cativeiro. O restante que ficou em Judá ainda continuou em rebelião, porque o governante que Nabucodonosor colocou ali para governar sobre eles, aleluia, por nome de Gedalias, vieram os capitães daqueles que escaparam de Israel, de Judá, e mataram a Gedalias. E o restante que ficou, levaram Jeremias obrigado para o Egito. Quando Deus falou pela boca de Jeremias: não vá para o Egito, senão vocês morrerão por fome, por peste e por espada. Mas eles não ligaram, continuaram em rebeldia e levaram Jeremias à força para o Egito. Mas chegando na parte das visões, em meio à Babilônia, Deus não desampara o seu povo. Deus levanta primeiro Daniel dentro da Babilônia. E Daniel, lendo nos livros das Escrituras Sagradas, Daniel lê e o Espírito Santo lhe faz entender que os 70 anos de processo, de cativeiro, de sofrimento na Babilônia já havia se passado. E Daniel entende, já se passou os 70 anos do qual o profeta Jeremias falou, ele mesmo diz no texto de Daniel. E Daniel entendeu que os 70 anos ao qual o profeta Jeremias havia falado já tinha se cumprido. E Daniel começou a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, perdoa os pecados de meus pais, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Daniel disse: eu reconheço, Senhor, que nós, Daniel não disse só os pais, Daniel disse: nós pecamos contra ti, nós transgredimos contra ti, nós agimos de forma iníqua, nós pecamos, nós fomos rebeldes contra ti, contra a tua palavra. Quando tu levantaste profeta lá em Judá, nós fomos rebeldes contra o Senhor. E nossos pais e nós matamos os profetas. Nós fomos rebeldes contra a tua palavra e em rebelião nós agimos. E por isso estamos aqui na Babilônia. E agora Daniel ora dessa forma, pedindo perdão pelos pecados dos pais, dos avós e pelo pecado dele também. E diz: Senhor, o tempo chegou, nos liberta desse cativeiro. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus levanta um rei por nome Ciro, depois Dário, e Deus liberta o povo. Mas antes disso, Deus também dá visão e levanta outro profeta na Babilônia, por nome de Ezequiel, na beira do rio Quebar. E Deus começa a mostrar as calamidades, o pecado, tudo sobre Israel, Ezequiel. E Deus mostra para Ezequiel agora, no versículo 25, que ele ia restaurar Israel de novo, que ele ia tirar Israel do cativeiro, ia trazer para Jerusalém de novo, e que Deus ia voltar a ser um Deus de certa forma zeloso para com Israel e ciumento para com Israel, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, porque nós somos corpo, é templo, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E agora Deus cumpre a sua palavra, e o livro de Salmo vai dizer que aqueles que vieram, voltaram do cativeiro, voltaram sorrindo, alegre, como aqueles que sonham. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite: estou removendo pessoas do cativeiro.
Eu estou curando nessa noite, eu estou libertando, eu estou quebrando o cativeiro para te trazer de volta para a minha presença. Receba essa palavra da paz do Senhor, porque nessa noite o Senhor está tirando pessoas do cativeiro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.